Bom, gente, como eu disse, né, o primeiro momento foi essa interpretação um pouco histórica e cultural, né, que para muitos assim ficam encantados com essa faceta da obra do Schaeffer. Mas, de novo, para o próprio Schaeffer, isso é muito importante para quê? Para a gente entender nosso tempo, entender por que as nossas formas de pensamento e como nossa espiritualidade se expressa assumiu essa forma dicotomizada, dividida, né? A fé cristã perdeu essas possibilidades. E o Schaeffer tem essa proposta da verdadeira espiritualidade como uma resposta, né, a um contexto que ele vivenciou e que ele tentou superar de todas as formas, né? Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês elementos dessa espiritualidade que o Schaeffer propõe em oposição àquela vida do desespero, né, da espiritualidade cristã acendida, de vários dos trechos da obra do Schaeffer. E eu vou, gente, ler assim, tentar trazer o máximo reflexões do próprio Schaeffer. Então, vou ter assim, trechos de citação longos, e quando eu for citar, eu vou aqui com um pointer, né, e vou lendo junto com vocês, para a gente mergulhar um pouquinho na própria mensagem do Schaeffer, assim, em termos quase literais, né? Então, seria assim, uma espiritualidade que supera essa linha do desespero. Gente, o contexto para a gente chegar a essa descoberta do Schaeffer, ontem eu introduzi, né, quando eu falei um pouquinho da história do Labrie. O Schaeffer, gente, ele foi, digamos, ele foi educado, ele foi influenciado na fé cristã dele por um momento nos Estados Unidos em que justamente essa fissura estava assim de forma mais expressa na cultura, que foi o quê? Que foi o movimento do liberalismo ter invadido as igrejas, as instituições de educação e ensino, que eram majoritariamente cristãs, todas perderam espaço para o liberalismo secular, as universidades. Teve um caso específico que foi o julgamento do macaco, né, o Monkey's Trial, que foi assim simbólico e emblemático, que foi um julgamento televisionado para todos os Estados Unidos, onde cristãos fundamentalistas tentaram proibir um professor de biologia de ensinar a evolução nas escolas. E assim, a defesa dos cristãos foi tão, digamos, insuficiente do ponto de vista científico, do que realmente estava em questão, que ali, gente, o pessoal fala assim que o Monkey's Trial foi como assim, a derrota do evangelicalismo em termos de presença cultural, porque a imagem que se passou esse povo não sabe o que está falando. Então, assim, mas o professor foi proibido, né? A lei foi aplicada, mas o movimento todo secularista assim, usou esse fenômeno para demonstrar o quê? De que os cristãos tinham perdido o carro da história e de que realmente a igreja não sabia lidar com os temas contemporâneos. Então, gente, foi nesse contexto que o movimento fundamentalista se articulou, né, de forma muito intensa. Ontem eu citei isso. Os fundamentalistas não eram pessoas assim de pouco conhecimento teológico, tinham muitos teólogos como o B.B. Warfield, né, o Charles Hodge, eles têm artigos nessa coleção de livros, Os Fundamentais, que foi a origem do movimento fundamentalista. Mas o fundamentalismo, gente, ele se apropriou de um ethos que a igreja na história nunca teve, que foi o quê? Uma fuga do engajamento cultural. Foi quase que como uma rearticulação de defesa diante do avanço do humanismo secular, e os fundamentalistas meio que se apropriaram de uma visão onde cristão, gente, a partir daí passou todos esses discursos que a gente vê hoje, né? Não pode ouvir música do mundo, né? O cinema foi proibido para cristãos, então o pessoal boicotava a indústria cinematográfica. Então, assim, os cristãos foram desincentivados de ir para universidades. Então, assim, um bom cristão, no contexto fundamentalista, era alguém que vivia uma vida paralela desse mundo. Então, aquela categoria medieval, assim, de mundo como toda a expressão horizontal da vida, passou a ter, gente, uma guarida muito grande no universo cristão, principalmente o evangelicalismo norte-americano. E algo que é impressionante é que esse movimento, que é chamado hoje, até por cristãos historiadores, de The Great Reversal, é a grande reversão, né, que o pessoal localiza assim, no início do século XX, que os cristãos deixaram de ser uma influência formadora da cultura e passaram a ser uma subcultura, digamos, paralela àquilo que está acontecendo, né, de formação cultural. Então, os cristãos deixaram de atuar na área da arte, deixaram de atuar em várias áreas,
E a partir daí, gente, que surgiu esses guetos, né, de cultura, que aqui no Brasil o gospel acho que representa muito isso, né? É muito triste. Hoje no Labri, quando a gente quer criticar algo, a gente fala que é gospel, né? Mas infelizmente assim, é muito pobre. Um dia eu fui numa Expo Gospel num shopping de Belo Horizonte, eu fiquei meio deprimido, cara. O pessoal assim, pastor dando autógrafos, música assim, eu saí de lá e falei assim, meu Deus. Quando eu olho para a nossa história, né, você vê Isaac Newton, Johann Sebastian Bach, você vê grandes pensadores, você vê toda a produção cultural, política, e hoje a igreja assim, realmente se apequenou em termos de expressão de espiritualidade, né? Então, gente, o liberalismo e o fundamentalismo levaram a essa crise da espiritualidade, e o Schaeffer sentiu muito isso. Por quê? Porque o fundamentalismo, numa atitude reativa, ele ficou obcecado com pureza doutrinária. E o Schaeffer, na primeira parte dele como missionário desse concílio americano de igrejas, ele tinha esse papel quase assim de ser um espião fundamentalista, sabe? De encontrar pessoas, averiguar a teologia, comparar com a teologia, né, mais fundamentalista. E o Schaeffer percebeu o quê? Que a igreja cristã, com esse encontro de toda essa linha do desespero e gerar essa fissura na cultura, né, a igreja se retrair para um universo do privado, o cristão, que tinha até uma ortodoxia, perdeu dimensões muito amplas de espiritualidade sadia, de comunhão com Deus, né, de dependência da obra de Jesus, e a coisa virou muito assim, quase uma guerra sobre quem tem a verdade. Então o Schaeffer teve essa crise que eu citei ontem, onde ele, depois de ter um confronto até com Calbart, né, ele teve, digamos, uma metanoia, assim, uma mudança de paradigma, e ele falou assim, não, gente, será que a nossa atuação como cristãos hoje é só assim, investigar a correta ortodoxia? E onde que está a alegria? Onde que está o gozo, né, a beleza dos relacionamentos cristãos, vida comunitária? Né, onde que está? Ele não via isso naquele contexto. Então, depois dessa crise, ele teve esse redirecionamento. E, gente, ele fala, né, no prefácio do Verdadeira Espiritualidade, ele cita de que esse horizonte dessa espiritualidade mais humana, digamos assim, cristã, mas bem mais aberta para relacionamentos, receber pessoas, dialogar com o universo não cristão, relacionar com cultura, arte, veio nesse período que ele teve essa, digamos, essa transformação pessoal. Então não havia, né, o zelo doutrinário não expressava, segundo Schaeffer, as marcas do cristão, né, que basicamente é o amor nos relacionamentos interpessoais, que para ele é a apologética final do cristão, é isso, né, é uma vida que comunica realidade. E ele teve essa experiência do sótão, né, e dali, que essa experiência que a Edith ficou orando e jejuando para o Schaeffer não desviar, chega a ser até engraçada a cena, né? Mas o Schaeffer ficou lá peregrinando sozinho durante algumas semanas, até que ele voltou com essa proposta, rompeu com a missão anterior nos Estados Unidos e começou, gente, a basicamente fazer isso, abrir a vida dele para outras pessoas participarem, né? Então ele abriu a casa, começou a receber não cristãos, gente de vários contextos, e a crença dele é, olha, gente, se Jesus é a verdade e a Bíblia nos traz informação suficiente sobre como o mundo funciona, então, gente, nós temos as respostas. Não é o cristão que tem que, a todo momento, defender sua fé. Pelo contrário, quem está perdido é o mundo não cristão. Eles é que estão perdidos. O que acontece é que a gente aceitou todo aquele movimento da cultura ocidental e aceitamos essas categorias. Mas o que a gente deve fazer, então, é o quê? É partir para um tipo de abertura para a cultura, né? Para a vida, no sentido geral. Então, gente, um trecho aqui desse prefácio à Verdadeira Espiritualidade, onde o Schaeffer fala um pouco disso. Não sei se alguém vai ter dificuldade em enxergar aí, gente, mas que eu vou usar isso bastante, essas citações. Então ele diz, em 51 e 52 eu enfrentei uma crise espiritual em minha própria vida. Neste período, uma coisa permanecia em meus pensamentos. Por quê? Eu perguntava, existe tão pouca realidade entre cristãos evangélicos ortodoxos? Por que existe tão pouca beleza na forma que os cristãos lidam uns com os outros? Então, essa realidade mesmo de relacionamento e vida. Isto conduziu a dúvidas sobre a realidade das coisas espirituais em minha própria vida. A realidade de minha própria vida espiritual foi diminuída.
de alguma forma eu perdi o que tinha quando me tornei cristão. Ou seja, o Schaeffer percebeu que todo aquele zelo pela ortodoxia e a doutrina tinham, digamos, esvaziado ele de uma dimensão da espiritualidade que é a realidade da comunhão com Deus mesmo, do amor de Deus, da graça, né? Então, a partir daí, ele começa a desenvolver esses estudos, né, da verdadeira espiritualidade. Eu citei ontem, ele deu esses estudos nos Estados Unidos, na congregação e nas igrejas que o sustentavam, em termos missionários, e o pessoal começou a perseguir o Schaeffer. O povo falava assim, a gente, tipo assim, né, a gente sustentava ele para ir lá defender a teologia, agora vem falar que a gente vive uma vida cristã sem beleza, que a gente não serve. Aí ele passou por várias dificuldades, ele rompeu com todos os ministérios e ele passou a assumir, para o ministério que veio a surgir com o Labrie, uma atitude de depender de Deus em tudo, sabe? De ofertas, de sustento. Então ele meio que ele achava que muitos ministérios cristãos eles funcionam de uma forma quase maquinal, né? Ele tinha uma crítica muito grande ao que ele chamava de máquinas organizacionais, que são formas de ministério cristão atuar, onde a presença ou não de Deus, a intervenção ou não de Deus faz pouca diferença, porque tudo é feito na base de planejamento, execução e racionalidade nesse sentido. Então, gente, alguns pontos da espiritualidade que o Schaeffer propôs, né? Um ponto muito importante. Espiritualidade não tem, Schaeffer defendia isso, uma relação com o sobrenatural. Ou seja, ser espiritual não é estar em contato somente com o sobrenatural. Espiritualidade é ter contato com a realidade. Porque a realidade, ela tem origem em Deus. Então, tudo que é real, tudo que não é distorcido pelo pecado, é espiritual nesse sentido. Exemplo, se Deus criou um mundo físico e colocou o ser humano com uma tarefa de cultivar a terra, é óbvio que toda a nossa ação criativa no mundo é espiritual nesse sentido, porque reflete o quê? A realidade e a intenção do Criador. Então não seria somente espiritual para o cristão os momentos devocionais ou os momentos que apontam para a realidade sobrenatural. Seria espiritual para o cristão lidar com a vida como um todo. Então, no momento que você vai estudar, que você vai ter a sua vocação, tudo isso é realidade de Deus. Então, o Schaeffer tinha uma frase que pode soar polêmica no primeiro momento, mas ele dizia assim, tudo que não for pecado é espiritual. Tudo que não for pecado é espiritual. Então, veja que ele está desassociando o espiritual do sobrenatural. Percebe? Então, assim, não é que ele está negando o sobrenatural, pelo contrário. O que ele está dizendo é, se o ser humano foi criado para viver nesse horizonte de realidade, então o reino de Deus e a espiritualidade cristã se expressa em tudo que a gente faz. Então, todas as esferas da vida, todas as dimensões da realidade, produções culturais humanas, tudo isso está incluso no reino de Deus e nas intenções de Deus para o mundo. Então, aquilo que não for pecaminoso, ilegítimo, que não for desobediência a Deus, se transfigura em algo em que Deus está presente, que Deus se interessa, né? Então, um exemplo, né? Vários cristãos hoje têm extrema dificuldade de conciliar vocação e estudo com vida cristã. Ao ponto de a gente ter ouvido muitas vezes no Labrie o pessoal falando assim, eu gosto tanto de, por exemplo, praticar ciência, eu vejo que eu sou mais uma cientista do que um cristão. Mas como assim? Precisa isso, né? A gente teve alguns exemplos desses no Labrie, que a pessoa chegou ao ponto de querer cindir aquilo que ela estudava e gostava no dia a dia da fé dela, né? Acho que o PowerPoint perdeu um pouco das cores. Mas, enfim. Então, gente, a plenitude do real é o escopo da espiritualidade cristã, né? Então, assim, ir para o trabalho, lidar com família, dimensões talvez assim muito pouco até prazerosas, né? Você fazer um orçamento, fazer um cálculo. Todas essas dimensões têm a ver com a intenção de Deus para os homens, no sentido de que nós somos criados para viver nessa realidade. O pecado distorceu tudo, mas essa realidade onde nossa vida se dá, ela não é inferior. Pelo contrário, esse é o domínio dos homens. A criação foi o campo em que Deus estabeleceu o domínio dos homens.
Então, toda essa coisa, essa ênfase de que a fé só tem a ver com o sobrenatural, né, de que servir a Deus é só atividades que lidam com essa dimensão sobrenatural, Schaeffer, ele, digamos, se desvencilhou desse dualismo. Então, por exemplo, algo que o Huckmacher encontrou com Schaeffer a primeira vez se eu não me engano, foi em 49, quando eles organizaram um concílio internacional de igrejas na Holanda, e o Huckmacher, gente, o Huckmacher, para quem via, ele achava que nem ele era cristão, né? Sempre fumando, né, com seu cachimbo para cima e para baixo, só falava sobre arte, cultura e filosofia. E ele viu lá naquele concílio que ninguém tinha uma conversa interessante. Aí ele encontrou o Schaeffer e viu que o Schaeffer gostava de arte. Aí eles saíram para fazer um papo de meia hora e passaram a noite inteira conversando. Então, assim, o Huckmacher percebeu que havia alguém no meio evangelical, e ele vinha de um contexto muito secularizado, né, que tinha interesse pelas coisas da arte, da cultura, como que a crise da Segunda Guerra Mundial tinha impactado a cultura europeia, e o evangelho tinha que dar respostas nesses níveis. Então, o Schaeffer ele tinha essa abertura, apesar de ter vindo de um contexto mais fundamentalista historicamente. Então, essa realidade de Deus inclui a racionalidade, né, inclui todas as esferas da criação. Então, gente, quando Deus tem um livro do Schaeffer, Gênesis no Tempo e no Espaço, que agora está até disponível em Kindle, para quem tiver interesse. Então, para o Schaeffer, assim, uma espiritualidade cristã saudável tem que voltar em Gênesis, gente. Por quê? Porque Gênesis, gente, essencialmente, não é para discutir criação e evolução. Gênesis responde à pergunta de por que Deus nos criou e o que Deus queria que o ser humano fosse. Está lá em Gênesis. Então, se a gente entender bem Gênesis, a gente vai ver que quando Jesus nos salva, ele não quer diminuir nossa humanidade. Jesus ele está restaurando a humanidade que foi perdida, porque Deus colocou o homem no Éden para cultivar a criação. Então, Schaeffer estabelece essas coisas. Olha, gente, a espiritualidade cristã tem que ser uma espiritualidade totalmente relacionada com as dimensões criadas por Deus. Gênesis no tempo e no espaço. Em Kindle, em português, né? Foi o pessoal da Monergismo. A cultura cristã a gente tem livros publicados lá, mas é péssima para distribuição. Então, gente, Gênesis no tempo e no espaço. Kindle. Tá aí. Bateu aí? Encontrou? Então, gente, o real ele inclui, isso é muito importante. Quando a gente enfatiza que a espiritualidade tem a ver com realidade, de novo, não é que a gente diminui o sobrenatural, mas é que você considera que a realidade, segundo Deus nos revela, engloba natural e sobrenatural. E essas duas realidades, elas têm uma relação constante e contínua. Então, o cristão ele não deve optar por algumas delas, ou alguma delas, né? Então, o liberalismo o que faz? Joga o sobrenatural todo para fora e fica somente com o natural, né? O liberalismo teológico faz isso. E o evangelicalismo tem uma tendência de desprezar muito o natural e você focar a fé cristã somente no sobrenatural. Mas, segundo Schaeffer, a verdadeira espiritualidade, ela não está em um desses polos. Ela não pode aceitar o que a linha do desespero, ou o espírito dos nossos tempos, impôs para a igreja cristã. O cristão tem que, de novo, se desvencilhar dessas amarras, né, e ser livre, de novo, para o evangelho ter a sua expressão plena. Né, a Nancy Pearcey, que é uma meio discípula do Schaeffer, né, ela tem um livro que foi assim, gente, infelizmente, a CPAD traduziu muito mal como verdade absoluta, mas o título do livro dela é Verdade Total, porque ela propõe justamente isso, que a verdade cristã tem que ser liberta do cativeiro que a cultura impôs. E ela é total, ela tem a ver com tudo, desde arte, esportes, vida do dia a dia, devocional, missões, tudo isso tem a ver com fé cristã. Nancy Pearcey, Pearcey, Pearcey. Então, uma frase do Schaeffer falando sobre isso, né? Sobre a necessidade do sobrenatural na nossa caminhada, nas coisas até mais concretas do dia a dia. O Schaeffer enfatizava muito isso, né? Os métodos da igreja ou do grupo cristão são tão importantes como sua mensagem. Então, olha que interessante, o Schaeffer falava o seguinte, olha, a forma que nós agimos, até mesmo em termos organizacionais, tem que ter algo de distinto das formas mecânicas que o ser humano opera. Então ele dizia,
Eles devem lidar conscientemente, esses métodos, com a realidade do sobrenatural. Qualquer coisa que demonstre a descrença é um erro, ou talvez seja um pecado corporativo. Então, gente, para Schaeffer, uma igreja, por exemplo, que só atua em cima de decisões racionais e totalmente vinculadas com o natural, para ele isso é menos espiritual do que deveria ser. Porque a igreja, o cristão conta na sua vida diária com a realidade do sobrenatural. Então isso devia ser incorporado até mesmo em termos organizacionais. Os liberais se livraram do sobrenatural em seu ensino, mas a descrença do evangélico pode se livrar do sobrenatural na prática. Posso colocar dessa maneira? Essa é uma pergunta famosa do Schaeffer. Se eu me levantar amanhã e descobrir que tudo que a Bíblia ensina foi removido, qual será a diferença prática da forma que funcionamos hoje? O fato simples e trágico é que para muito da Igreja do Senhor Jesus não haveria qualquer diferença. Nós funcionamos como se o sobrenatural não existisse. Então, gente, a ênfase do Schaeffer é espiritualidade integrada com a criação de Deus, mas totalmente consciente da realidade do sobrenatural. Então, o cristão deve ser uma demonstração dessa realidade do sobrenatural, que é um ponto que a cultura contemporânea ignora. Um outro ponto importante, a espiritualidade cristã ela deve operar, manifestar-se para além tanto do legalismo quanto da libertinagem. Então, o Schaeffer conta uma história no Verdadeira Espiritualidade, né, que quando muitos alunos do contexto fundamentalista chegavam no Labri, e o Schaeffer falava, olha, gente, a vida cristã não é uma lista de coisas que você não pode fazer. Claro que isso não é vida cristã. Tabus, não toque nisso, não toque naquilo. O Schaeffer falava que os jovens ficavam tudo empolgados, né? Aí, próximo dia, eles queriam encher a cara no pub, né? O Schaeffer falava assim, não, meu amigo, também não é isso. Não é aquilo, mas também não é isso. Não é você achar que ser livre em Jesus é fazer tudo aquilo que você tem vontade, né? Pelo contrário, o Schaeffer dizia o seguinte, um dos critérios mais específicos para você saber se você realmente é livre em Jesus é se você tem gratidão no seu coração. Por quê? Porque para Schaeffer o mandamento crucial que aponta o pecado para nós é não cobiçarás. Porque assim, coisas externas a gente até tem facilidade, mas a cobiça tem a ver com o que está no seu coração. E para Schaeffer, cobiça se manifesta a todo momento que você não consegue ser grato a Deus. Porque para ele a ingratidão é justamente cobiçar contra Deus. É você dizer que não está bom o suficiente, que Deus não está sendo, digamos, o provisor da sua vida como ele deveria ser. Então, para Schaeffer, essa capacidade de ter um coração grato e de seguir Deus naquilo que a vida traz, claro, gente, não de uma forma determinista, né, de que tudo é vontade de Deus nesse sentido. Você tem que dar os seus passos, ser ativo naquilo que você tem que ser ativo, mas o Schaeffer desenvolveu um tipo de espiritualidade que a gente representa muito na frase, que o cristão ele deve ter uma espiritualidade ativamente passiva e uma passividade ativa. Parece estranho isso aqui, né? Mas o fato é esse, que você deve viver com a consciência de que é Deus quem conduz todas as coisas e, ao mesmo tempo, operar naquilo que você discerne que é a vontade de Deus para a sua vida, né? Então, você mantém uma certa integridade nesse sentido. Então, o aspecto negativo da fé, o legalismo, que os fundamentalistas foram assim, muito avante na dimensão do legalismo, né? Não pode fazer isso, não pode assistir filme, não pode ouvir música, que isso, gente, era uma distorção do que a fé cristã é. Que os mandamentos de Deus, ao cabo, eles são bons para a nossa vida. Mas o que o legalismo faz o mandamento se torna quase assim um sinal se você é ou não cristão, e geralmente o que Deus ordena é insuficiente, né? Então a gente acrescenta os usos e costumes. Eu costumo falar que tinha uma igreja perto lá de casa que o pastor era tão radical e legalista que ele criou uma outra igreja porque uma igreja que ele estava era insuficiente. Com 2 meses ele mesmo desviou, porque ele não conseguiu obedecer às normas que ele achava que o cristão tinha que viver. Aí fecharam a igreja. Mas esse legalismo é algo muito real em muitos contextos cristãos, né, onde a espiritualidade é medida pela performance, ou seja, se você consegue ou não obedecer a Deus e agradá-lo.
Então, gente, o que o Evangelho gera no coração, que Schaeffer enfatizava muito, é que a graça de Deus, ele te proporciona um novo começo, né? E que a graça de Deus é o fundamento de tudo. Você só vai obedecer se você realmente tiver tido o seu coração capturado por esse amor, pela graça de Deus. Então, a fé cristã ser reduzida a normas e regulações é uma desvirtuação. Mas a liberdade que Deus te dá seria, segundo Schaeffer, né, a liberdade para o pecado, ou para fazer o que quiser. É justamente, segundo ele, a liberdade da capacidade de amar. Então, por isso que o amor seria a antítese do pecado nesse sentido, né? Então, Deus te dá uma capacidade de amar, de sair de você mesmo e de poder até mesmo amar o seu inimigo, né? Que é um grande mistério esse mandamento, né? Porque é inimigo, não deixa de ser inimigo, então não é aquele cristão que nega a realidade. Não, é meu inimigo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a capacidade, pelo mandamento de Deus e a graça que Ele te dá, de amar essa pessoa. Isso seria verdadeira liberdade, né? Então, isso tem a ver com esse caminho estreito da nova vida do Evangelho, que não é nem libertina, nem sem direções e sem proposta de vida, e nem também uma série de mandamentos, uma série de restrições. Segundo Schaeffer, a verdadeira vida cristã, a verdadeira espiritualidade não é meramente uma série de negativas, fazendo uma lista de pequenas coisas. Mesmo se a lista começou com uma lista muito excelente de coisas que devem ser consideradas naquele contexto histórico particular, nós mesmo assim devemos enfatizar que a vida cristã, ou verdadeira espiritualidade, é mais do que um refrear de certas listas externas de tabus de uma forma mecânica. Então, gente, lembrando, né, contextos fundamentalistas tinham uma tendência muito grande de reduzir a fé cristã à obediência a certos mandamentos, usos e costumes nesse sentido, né, do próprio legalismo. Um outro ponto importantíssimo de Schaeffer, de uma espiritualidade que supera esses dualismos e essas tensões. Para Schaeffer, e na concepção dele, muito da vida cristã, por causa, né, dessa fissura que esse momento cultural trouxe, tirou dos cristãos a consciência de que a dependência de Deus e a obra de Cristo ela tem que se aplicar momento a momento na nossa vida. Ou seja, o que Schaeffer percebia era que muitos cristãos que criam ter ortodoxia reformada, né, ortodoxia clássica, eles aplicavam o conceito da justificação pela fé como algo que tinha uma operação somente no passado. Ou seja, nós somos perdoados pelo que Jesus Cristo fez, Deus nos redime dos nossos pecados e, portanto, nós somos justificados. O que Schaeffer enfatiza é o seguinte, de que o outro lado da moeda da justificação é que ela não somente opera no passado, mas ela nos dá poder no presente para vencer as amarras do pecado. Ou seja, o cristão só é verdadeiramente livre se ele desfruta desse poder que foi liberado pelo Espírito em nós após a obra de Jesus Cristo. Então, gente, uma coisa que o Schaeffer enfatizava e que é uma... Na biografia do Schaeffer, se você lê, gente, a gente fica até meio envergonhado, assim. Gente, o povo orava muito, muito. Oração, assim, era uma coisa constante, e é ainda na vida do Labri, né? Mas com os Schaeffers isso era muito intenso, né? Essa dependência momento a momento, essa introdução do que Deus está fazendo na realidade das coisas mais ordinárias, né, do dia a dia. Então, essa dependência, essa oração constante, esse reconhecimento de que Deus atua hoje na história, onde quer que você esteja. Então, é no seu trabalho, é na sua vocação, é no seu lazer, que Deus seja convidado a cada momento a participar dessa realidade, né? Então, a obra de Cristo tem a sua aplicação no passado, nos perdoando dos pecados, Jesus fazendo a sua obra de justificação, no presente, por meio da santificação e o poder do Espírito em nós. Então, uma coisa que o Schaeffer, na crise dele, ele percebeu é que ele tinha perdido essa comunhão real com Jesus no dia a dia, e que o ministério dele se tornou algo muito mecânico, e no futuro, né, que são as promessas que nós temos de que para onde nossa vida aponta. Nós precisamos dos resultados da obra de Cristo a cada momento,
por meio da vida sobrenatural do Espírito em nós. Então, gente, aplicado à própria dinâmica do L'Abri, né? Quem não esteve aqui ontem, o L'Abri, desde o início, o Schaeffer organizou o L'Abri de tal forma que fosse um ministério que demonstrasse justamente isso, que Deus existe. Ou seja, uma forma organizacional de demonstrar a atuação de Deus na história. Então, gente, muito particular no L'Abri, o Schaeffer dizia que isso não deveria ser uma regra para outras organizações, é de que o L'Abri, por exemplo, não pediria ofertas, é uma coisa que o L'Abri sempre teve. Então, gente, não é que o L'Abri não receba ofertas, tá? Mas as ofertas que chegam sempre são resultado de alguém que foi tocado de alguma forma e sensibilizado pela causa, mas isso sempre numa dependência de que Deus dê recursos. Então, gente, uma coisa que quando a gente começou a parceria com o L'Abri lá fora, a gente ficou assim, impressionado. O pessoal falava assim, Rodolfo, você tem a consciência de que assim, o L'Abri não tem que existir, não, né? A gente fala assim, puxa vida, todo líder assim quer que a coisa se multiplique, né? Mas como assim? Ele falou assim, não, porque quando o Schaeffer começou o L'Abri, ele não queria que o L'Abri teria uma existência longa. Ele achava que assim, Deus tinha dado algo para aquela geração ter um vislumbre de que Deus interfere na história. E o Schaeffer, gente, e a Edith foram muito influenciados pelo ministério do George Miller, que é considerado o pai dos órfãos, né? Que fez um orfanato com mais de 5.000 crianças foram atendidas, até mais, né? E ele nunca pediu uma oferta, né? O George Miller só orava pelas necessidades. Então, tem casos no orfanato do George Miller assim, que a comida tinha acabado e o povo ajoelhou para orar e um caminhão tipo assim, do sacolão quebrou em frente, o povo tinha que fazer alguma coisa com a comida e entrou. São intervenções assim, de tempo em tempo que demonstram que Deus tem o controle da história. E um outro que influenciou muito os Schaeffers foi o Hudson Taylor, né, que também tinha uma visão muito forte de que a missão deveria ser sustentada pela provisão diária de Deus. Então, gente, essa dependência do sobrenatural foi incorporado no contexto do L'Abri. Então, quem lê a história do L'Abri e vê muito o lado das ideias, né, pode pensar assim, puxa vida, é um negócio mais intelectual, o pessoal não deve ter muito fervor. Mas quem vai para o prático do dia a dia do L'Abri percebe que é, assim, digamos, um ministério carismático nesse sentido. Né? Um ministério carismático no sentido de que há muita ênfase da atuação do sobrenatural para que a obra continue e as coisas aconteçam. A oração constante é uma marca de dependência e de vida ressurreta. É uma coisa que o Schaeffer enfatizava, que o cristão é alguém que já morreu. Se a gente já morreu, a vida que nós temos hoje, ela deve expressar o poder da ressurreição. Ele dizia uma frase, né, de que o cristão deve ser uma pessoa que é como se tivesse visitado os céus, morrido e voltado para a terra para viver uma nova vida ressurreta, né? Então o Schaeffer enfatizava muito esse lado da espiritualidade cristã, que tinha sido também ignorado de forma muito intensa pelo contexto fundamentalista, né? A realidade de viver pela fé é como se nós já estivéssemos mortos. A verdadeira espiritualidade seria isso, né? Ou viver a fé em uma comunhão aberta com Deus. E então voltássemos ao mundo externo, então ele usa muito esse termo, né, de mundo externo como mundo da criação, né, no sentido temporal, como se já estivéssemos ressuscitados dos mortos. E isto não de uma vez por todas, mas como uma realidade de fé moment by moment. Isso é uma coisa marca da espiritualidade do Schaeffer. Moment by moment. E vivendo isto momento a momento. Ontem eu estava vindo para cá compartilhando com o Daniel as histórias que a gente sabe assim, de bastidores do L'Abri, né? Que o Wim, que é o diretor do L'Abri da Holanda, era amigo pessoal de Schaeffer e de Hoekemaker. Ele dizia que o Hoekemaker era assim, aquele estilão holandês bem formal, né? Cachimbinho na mão, fala formal, sempre vestido de terno. E o Schaeffer era tipo quase um avivalista, né? Quando o Schaeffer falava com muita intensidade. Aí o Wim falou assim, Rodolfo, eu não gostava do Hoekemaker traduzindo o Schaeffer, porque o Schaeffer estava on fire, estava no fogo, falando as coisas, e quando o Hoekemaker traduzia, ele dizia, bom, o Schaeffer está dizendo que... ele dizia que ele achava isso. E o próprio Hoekemaker admitia, né, que ele viu nos Schaeffers, em geral, uma devoção, uma intensidade de devoção que os holandeses geralmente não tinham. Que o Hoekemaker fazia parte do movimento caipiriano, né? O pessoal era muito intelectual nesse sentido, mas o Hoekemaker mesmo nunca mudou o perfil dele, sempre continuou com aquele tom meio formal.
Mas o Schaeffer tinha essa ênfase, né? Esta fé matinal nunca servirá para a tarde. A fé da tarde nunca servirá para a janta. A fé da janta nunca servirá para a próxima manhã. Ou seja, é momento a momento, é uma vida realmente de entrega, contato, de fervor, né? A gente pode ver isso, assim, uma ênfase no fervor muito grande. Então, o Schaeffer é um personagem interessante porque ele traz muita coisa dessa tradição mais pietista, né, que a gente conhece, que tem essa ênfase em um coração aceso diante de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele não tem aquela fuga da realidade que o pietismo geralmente gera, né? O Schaeffer tem uma facilidade muito grande, de integrar-se com questões culturais, de arte. Então, por exemplo, a gente sabe das histórias, né? Na época que o Schaeffer produziu os livros e o Huckemacher, gente, pessoas assim de ponta na produção artística europeia lia o que eles escreviam e visitavam L'Abri. Então, por exemplo, a gente ficou sabendo há pouco tempo, né, o Keith Richards tinha contato com o Ministério do L'Abri, o Eric Clapton foi no L'Abri e lia Schaeffer, né? Então, o pessoal, assim, o Robert Plant, o Led Zeppelin, então, assim, o pessoal, eles tinham contato com esse tipo de gente, né, que era quem realmente estava fazendo a cabeça da moçada, assim, na década de 60, 70, né? Mas nunca deixou essa forma de espiritualidade, nunca deixou esse fervor, né? Um outro ponto da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade. Fervor espiritual, comunhão com Deus, vida de dependência de Deus, nunca devem excluir os limites de uma boa doutrina. Então, assim, o Schaeffer sempre foi muito zeloso com a doutrina, né? Esses dias a gente teve um certo debate com um pessoal de uma linha teológica aqui no Brasil, que eles diziam isso, que o Schaeffer, pelos alguns registros, principalmente do diálogo com o Calbart, que o Schaeffer teria assim, um zelo fundamentalista em termos doutrinários. A gente falou, não, gente, o Schaeffer realmente, naquele período, ele tinha essa atitude meio de espionagem teológica, mas, porém, entretanto, ele nunca deixou de ter zelo doutrinário. Então, assim, o Schaeffer ele nunca deixou de defender a doutrina clássica da ortodoxia contra qualquer movimento. Ou seja, o próprio Calbart, até o fim da vida do Schaeffer, claro que o Schaeffer teve uma atitude mais amorosa, de confronto depois dessa experiência de crise, mas ele nunca deixou de condenar algumas questões debatíveis na teologia de Calbart, na teologia de Paul Tillich, né, da nova ortodoxia. Então, ele era meio chato nisso mesmo. E ele considerava o quê? Se a gente perder esses limites doutrinários, a fé cristã ela vai facilmente ser subsumida, né, no liberalismo e no clima cultural da época. Então, o zelo doutrinário de Schaeffer é muito forte, né? O cristão ele tem um conteúdo, ele sempre dizia isso. A revelação de Deus ela é proposicional, ou seja, Deus emitiu discursos de fala, e esses discursos estão registrados nas Escrituras. E são proposições gramaticais, o Schaeffer sempre falava isso. São verdades que qualquer mente humana pode ler e entender. Não é um misticismo, não é algo assim que você só recebe, como Barth falava, né, na dinâmica da pregação. Está acessível. A revelação de Deus está acessível. Não é uma experiência mística oriental, que você só tem um contato numa experiência última de elevação. Não, Deus falou abertamente, né? E esse conteúdo está disponível. Ele é comunitário, né? Ele é aberto. Uma coisa, gente, que diferenciou sempre, até no início da fé cristã, os gnósticos tinham uma visão muito mais complexa de acesso a Deus, e eles achavam o seguinte, que essa coisa das igrejas nas periferias do Império Romano, ensinando para essas pessoas simples, que é óbvio que aquelas pessoas não tinham acesso à divindade. Quem tinha acesso eram os gnósticos, né? Eles tinham uma gnose especial, e o Schaeffer sempre enfatizava isso. Olha, gente, essa abertura que a fé cristã trouxe, e a igreja carrega a Bíblia, ensina, isso é algo que não deve ser de forma nenhuma negado, né? De que o acesso à palavra de Deus ele existe porque Deus falou, Deus revelou coisas. Então a gente não tem que complicar muito nessa área, né? A gente não tem que transformar o conhecimento das coisas de Deus em uma experiência mística, ou a gente não tem que transformar isso numa teoria muito complexa. É aceitar aquilo que Deus revelou, né? E organizar isso em termos de doutrinas. A igreja faz isso. Então, o Schaeffer era muito cauteloso quanto a inovações teológicas que tirassem contato com essa
dimensão mais proposicional da Bíblia mesmo, né? Então, o sistema de doutrinas cristã, ele dizia, não é exaustivo, ou seja, nós não sabemos tudo sobre Deus e a realidade, e ele cunhou um termo que é muito conhecido assim, para quem estuda Schaeffer, que é true truth. Ele dizia o quê? Nós não temos verdade absoluta. O cristão não tem verdade absoluta, mas ele tem verdade verdadeira. É o suficiente. Deus revelou aquilo que a gente precisa sobre quem Ele é, o que Ele fez, o que nós somos, o que o mundo é. Então, apesar de nós não sermos orgulhosos ao ponto de falarmos que temos todas as verdades, mas o cristão tem sim que afirmar aquilo que Deus já revelou como algo que é posse da igreja, né? A gente não pode dizer que a gente não tem isso. O conteúdo deve ser acompanhado, no entanto, de uma prática coerente. A gente tem um livro do Schaeffer que diz só a respeito dessa relação, da boa doutrina e a boa prática. Amanhã o Daniel vai tocar um pouco, né, a questão da ortodoxia, da ortopraxia, que não tem ele em português, né? Two Contents, Two Realities. É um livreto da fase final do Schaeffer que ele fala muito sobre isso. Como é fundamental termos boa doutrina e a prática acompanhar essa boa doutrina. Então, aqui um trechinho desse livreto do Schaeffer, que ele diz: não é suficiente falarmos sobre encarar a ameaça dos tempos vindouros ou cumprir nosso chamado em meio ao fim do século XX, a menos que ajudemos conscientemente um ao outro a assumirmos uma posição doutrinária. Então, gente, o Schaeffer nunca perdeu esse zelo doutrinário. Isso não era uma coisa fundamentalista. Ele tinha isso como algo da natureza da espiritualidade cristã. Precisamos ter a coragem de não cedermos à teologia liberal e, especialmente, à teologia existencial neo-ortodoxa. O cristianismo é um corpo de verdades específico. Então, o Schaeffer sempre falava isso, né? É um sistema de vida. Você tem proposições que te dão direção na vida. É um sistema, e não devíamos nos envergonhar da palavra sistema. Existe a verdade e precisamos nos aferrar a esta verdade. Ou esta verdade. Então, gente, boa doutrina, doutrinas sólidas, fundamental para a gente ter uma espiritualidade sadia e, principalmente, saber discernir os espíritos do nosso tempo, né, como ele identificou no liberalismo, na neo-ortodoxia e assim por diante. Então, não é uma piedade sem doutrina e ortodoxia, né? A gente vê que na origem do pietismo houve um rompimento muito grande, né? O pietismo enfatizou menos do que o necessário em termos de conteúdo doutrinário. Eles achavam que a essência da religião cristã é o fogo do seu coração na relação com Deus. Mas isso foi tão enfatizado de forma equivocada, né, que a gente chega a Schleiermacher, que é um teólogo alemão conhecido, que ele dizia isso, que a essência da fé cristã é o quê? É a dependência do infinito que nós temos, é esse sentimento de incompletude. Ou seja, o pietismo favoreceu uma espécie de liberalismo teológico. O Schleiermacher, o próprio Kant, ele dizia que era um pietista, né? Mas o conteúdo inexistia na filosofia de Kant. Tudo vinha da razão e a religião ficava somente com esse sentimento do coração. Então, gente, tem racionalidade, tem proposição, tem doutrina para defender e o cristão não deve temer isso, porque Deus revelou coisas de forma proposicional. Um quinto ponto da espiritualidade, né, o ponto 6 aqui, é de viver o senhorio de Cristo sobre o todo da vida. Então, gente, isso aqui é muito da herança caiperiana, né? Para quem não estava aqui ontem, a gente fala assim, o Schaeffer é o pai do Labrie e o Kuyper é o vô. Então, se você quiser aprofundar um pouco na tradição de onde o Labrie vem, o Abraham Kuyper, que foi um estadista holandês, teólogo, jornalista, criador de partido político, criador de universidades, né? Um sujeito que fez várias coisas. Ele traduziu isso numa palestra que ele deu na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, isso foi em 1898, se não me engano, onde ele cunhou essa frase clássica, né, que dizia basicamente que não há um só centímetro em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. O que o Kuyper queria dizer com isso? Não existe uma esfera da vida que o serviço a Cristo não tenha relação. Tudo tem relação com o reino de Deus. Então, Kuyper viveu isso de uma forma tão coerente, né, que a gente pode falar assim que durante 40 anos a vida da Holanda foi profundamente impactada pelo kuyperianismo, né? Então, gente, a Holanda atual ainda tem muita influência de Kuyper. O pessoal sempre fala isso. Pô, mas a Holanda, Amsterdã...
Não, gente, a Holanda ainda tem muita força. A gente costuma dizer que os cristãos ainda que têm mais impacto cultural, que a gente tem conhecimento, são os holandeses. Estava conversando ontem com o Arthur, na área de, por exemplo, tecnologia e como a tecnologia é utilizada no país inteiro, são os cristãos que têm autoridade no assunto. Né? Na área política, o último primeiro-ministro, Bakalender, era um caipiriano, né? Ficou 8 anos no poder, fez uma ótima gestão. Os não cristãos da Holanda votam nos cristãos e no Partido Cristão, de herança do Caipe. Imagina isso. Os não cristãos votam, porque os caras são tão bons em gerir a sociedade que eles confiam. Né? Isso, assim, até mesmo homossexuais, muçulmanos, os caras votam. Porque eles sabem que uma forma de entender política, sociedade que eles têm, é algo assim, muito enriquecedor. Né? Então, o Kuyper tinha essa proposta de que o senhorio de Jesus tem que ter um impacto em todas as esferas da vida. Então, gente, ser cristão é reconhecer que Cristo nos redime por inteiro. Schaeffer sempre falava isso. Gente, Deus, quando nos redime, Ele inclui os nossos corpos. Né? Então, gente, nós não cremos assim que a gente vai morrer e vai para um céu gasparzístico, né, fantasmagórico, a gente vai ficar voando na nuvem. Não é céu da Rede Globo, né, gente? Oi? O Teletubbies. Gente, o céu do nosso imaginário ele é tão antibíblico, né, que a única coisa que o pessoal que está no céu faz é fofocar sobre a vida de quem está vivo na Terra. Você já viram isso? Não tem nada a fazer, o negócio é tão... fulano de tal vai casar com fulano de tal. Então, gente... E outra coisa, né? O céu da nossa imaginação ele é tão grego que geralmente criança não quer ir para lá. Vocês já viram isso? Porque o menino está tão encantado com as coisas da criação de Deus que ele fala assim, eu vou lá fazer o quê? Tá bom demais isso aqui. Mas o que é isso? Né? Tem um autor, gente, o N.T. Wright, que até tem uma relação forte com o caipirianismo. Ele tem escrito livros muito importantes sobre a nossa visão do porvir. Tem um livro que chama Surpreendido pela Esperança dele, que é assim muito indicado, que fala muito disso, que Deus, quando nos redime, Ele inclui os corpos. O que isso tem a ver? Paulo fala, né? Todo pecado que se comete é fora do corpo, mas aquele pecado que é feito com o corpo, esse é ainda mais grave. Paulo fala isso em relação à prostituição. Ou seja, Deus tem zelo pelo nosso corpo e o que nós fazemos com ele. Tudo que nós temos na nossa corporeidade é incluído no processo de redenção. E, no porvir, nós vamos ter o quê? Ressurreição. Então, gente, a ressurreição do corpo é uma afirmação justamente disso, né? De que Deus quer reinar sobre a criação por inteiro. Isso inclui corpos. Gente, isso é tão importante que na igreja primitiva, quando um pagão, principalmente grego, dessas religiões de mistério, eles se convertiam, eles incluíram os cristãos na confissão de batismo deles, falar o seguinte, eu rejeito as obras do diabo sobre a minha vida e eu creio na ressurreição dos mortos. Porque ninguém no paganismo cria que tinha ressurreição. Porque para eles, morreu o corpo, a alma escapa e a alma vai viver em outro lugar. O cristão não. O que ele cria? Não, gente, morreu o corpo, a alma aguarda até a ressurreição. E aí nós vamos ter uma nova criação. Não é um céu incorpóreo. Vai ter céus e vai ter terra. Está lá no Apocalipse. Então, os cristãos levavam isso tão a sério para tirar essa influência grega forte de uma matéria imperfeita, inferior, que reintroduziram isso. O que isso tem a ver com o senhorio de Jesus? Tem a ver que tudo que a gente faz com os nossos corpos, cultura, estudo, dia a dia, tudo isso tem relação com Jesus, com o reino, com a expressão da vontade de Deus. Tudo que envolve nossos corpos e a cultura, no geral, está relacionado com vida cristã, né? Então, assim, Deus ele não refreia o senhorio dele e fala assim, não, aí da matéria é outro que é o Senhor. Não, Deus é o Senhor. Então, gente, isso inclui arte, ciência, política, economia, né? São áreas de expressão legítimas dessa nova vida em Jesus. Né? Então, se nós somos ressurretos para viver uma nova vida humana, então Deus não anula todas essas tarefas. Claro, Ele dá direções de evangelismo, porque a gente vai morrer, né, gente? A gente vai morrer. Mas veja bem, a ênfase em evangelismo, missões, ela não exclui a importância das nossas tarefas culturais. Ela só diz o quê? Que a gente vai morrer. Então, por isso, a gente tem que pregar o evangelho, evangelizar, salvar pessoas. Mas isso não quer dizer que essas tarefas do dia a dia sejam inferiores, menos importantes. Né? Então, a gente vive a vida humana para Deus agora.
Esse trecho aqui eu tirei do Arte e a Bíblia, tá? Que é um livreto do Schaeffer que saiu pela Ultimato. Como cristãos evangélicos, nós tendemos a relegar a arte para a periferia da vida. Apesar de nossa constante fala sobre o senhorio de Cristo, nós estreitamos seu escopo para uma área muito pequena da realidade. Então, veja bem, o Schaeffer fala isso. A gente fala que Jesus é Senhor, 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 mas quando a gente vê o que a gente tenta entender de senhorio, é só, talvez, igreja local, vida devocional. E a vida como um todo? Como que isso reflete, né? Nós não entendemos o conceito do senhorio de Cristo sobre a totalidade do homem e a totalidade do universo, e não nos apropriamos dessas riquezas que a Bíblia nos dá para nós, nossas vidas e nossa cultura. O senhorio de Cristo sobre o todo da vida significa que não existem áreas platônicas do cristianismo. A gente está com uns errinhos de tradução, tá? Porque mesmo esses livros que tem em português, acabou que eu traduzi os trechos. Áreas platônicas do cristianismo. Não existe dicotomia entre corpo e alma. Isso aqui é importante. Deus fez o corpo assim como a alma, e a redenção é para o homem todo. Evangélicos têm sido legitimamente criticados por serem tão interessados em ver almas sendo salvas e irem para o céu, que eles não têm cuidado muito do homem inteiro. Gente, essa prática do Schaeffer foi tão interessante, esse lado, né, da espiritualidade, cuidar das coisas da criação, que, por exemplo, os primeiros ministérios de conservação ambiental que surgiram no meio evangélico no século XX foram fruto, gente, da reflexão que o próprio Schaeffer fez de ecologia, né, importância de você cuidar do ambiente, sustentabilidade nesse sentido. Então, o Peter e a Amanda Harris, um casal de ingleses, começou a Rocha, né? A Rocha é uma organização de conservação ambiental evangélica cristã. Está em mais de 20 países no mundo, né? Então, eles começaram o projeto da Rocha com contato com o Labrie, lá em década de 60. Gente, a gente está finalizando. Um ponto muito importante para encerrar essas ênfases do Schaeffer. O Schaeffer ele enfatizava muito a espiritualidade pessoal, e ele era muito zeloso, gente, pelo testemunho corporativo da Igreja de Jesus perante o mundo. Então, se você vê assim, os últimos anos do Schaeffer, ele escreveu mais sobre a igreja do que os primeiros anos. Então, por exemplo, o Evangelical Disaster, né, que é basicamente sobre igreja cristã evangélica, foi o último livro que ele escreveu antes de morrer. Foi em 84 que ele faleceu. Então, o zelo dele, a cada dia mais, se voltava para como os cristãos expressam a vida cristã diante do que ele chamava de The Watching World, né, que é o mundo observador. Porque ele dizia sempre, né, olha, gente, olha a oração sacerdotal de Jesus, João 17. Jesus fala claramente que o mundo vai observar o nosso procedimento e que por meio dessa observação que o mundo tem é que eles vão saber ou não que Jesus é Filho de Deus. Então, Jesus, assim, ele autoriza esse juízo do mundo observador a partir do relacionamento que os cristãos vão ter, de unidade, principalmente, né? Então, a marca do cristão é o amor demonstrado nos relacionamentos pessoais. Para Schaeffer, essa era a maior apologética. É uma vida cristã íntegra, né? Uma vida cristã viva. Ele tem um livrinho que chama A Marca do Cristão, gente, foi publicado aqui pela Aba Press, né? Até com prefácio do Caio Fábio, gente, interessante, né? O Caio Fábio teve um impacto muito grande do Schaeffer no início, depois ele andou nas divagações metafísicas dele, mas ele ainda considera, assim, esse livro foi recente, o prefácio do Caio Fábio, foi agora depois todo esse redirecionamento ministerial dele. Mas o Schaeffer fala justamente isso, que a maior marca de ação de Deus na vida do cristão é o amor, né? E o amor não sentimentalista, mas o amor traduzido em ações, em relacionamentos interpessoais, em vida de serviço, né, de atentar para as causas. Então, nossa expressão comunitária deve expressar Deus ao mundo, né? Então, nossa dimensão comunitária deve expressar Deus ao mundo. Então, a igreja deve ser uma comunidade, realidade corporativa que aponta para a invasão do sobrenatural na realidade. Então, a igreja não deve ser como na época medieval, né, um lugar onde as pessoas se sentem assim, deslocadas da realidade delas e direcionadas para um mundo celestial.
Mas a Igreja de Jesus deve sim ser uma manifestação do sobrenatural no dia a dia. E o Schaeffer fazia muita questão de falar isso. Então ele sempre criticava a máquina organizacional, né, que é a aplicação direta de sistemas de gestão bem racionalistas na forma de organizar a nossa vida comunitária. E dizia assim, olha, gente, onde que está o sobrenatural nisso? Onde que estão os dons e talentos que Deus confere, a dependência de Deus, né? Você realmente ser um testemunho de uma comunidade que precisa da provisão do Criador. Então, o Labrie, para ele, foi assim, uma tentativa de uma expressão cristã disso, justamente, né? De uma comunidade que vive de dependência, que tenta expressar o senhorio de Jesus, que integra razão, fé, cultura, arte, ciência, que tenta manifestar realmente uma percepção rica da realidade que o Evangelho traz. Então, as últimas duas citações aí, gente, são grandinhas. Schaeffer diz aqui no Verdadeira Espiritualidade, nós podemos colocar isso de outra forma. O cristão deve ser uma demonstração da existência de Deus. Mas se como cristãos individuais e como igreja agirmos de forma inferior no relacionamento pessoal com outros homens, onde está a demonstração de que Deus, o Criador, é pessoal? Deve haver demonstração. Este é o nosso chamado, demonstrar que existe uma realidade no relacionamento pessoal e não apenas palavras sobre isso. Se o cristão individual e a vida da Igreja de Cristo não está permitindo o Senhor Jesus Cristo trazer seu fruto no mundo, como uma demonstração na área dos relacionamentos pessoais, nós não podemos esperar que o mundo creia. Então, assim, o Schaeffer foi dizendo muito igreja, comunhão, realidade de Deus na expressão comunitária da fé, e como isso é importante, né? E aqui ele fala uma coisa que para muito gestor deve ser blasfemo, né? Ele diz, assim os métodos da igreja ou do grupo cristão são tão importantes quanto sua mensagem. Ou seja, se você prega que Deus provê, e no dia a dia de organizar a forma que a gente funciona, a gente ignora Deus, Schaeffer fala assim, não, isso aí você está vivendo uma contradição, né? Qualquer coisa que demonstre incredulidade pelo cristão é um erro, ou talvez seja um pecado corporativo. Isso que eu já tinha citado, né? Os liberais se livraram do sobrenatural em seu ensino, mas a incredulidade do evangélico pode se livrar do sobrenatural na prática. Posso colocar dessa maneira? Se eu me levantar amanhã e descobrir que tudo que a Bíblia ensina foi removido, qual será a diferença prática da forma que estamos funcionando hoje? O fato simples e trágico é que para muito da igreja do Senhor Jesus, não haveria qualquer diferença. Nós funcionamos como se o sobrenatural não existisse. Um chamado muito forte do Schaeffer para uma expressão comunitária dessa dependência de Deus, né? Então, a palestra do Schaeffer em Lausanne, em 74, foi muito com essa ênfase aqui. Então, Lausanne, assim, o pessoal da América Latina trouxe a ênfase toda da missão integral, né, que foi incorporada, e o Schaeffer falou muito de expressão comunitária da fé. Pessoal, então é isso, né? Como a gente disse, as perguntas ficam para a hora do almoço e talvez, né, na hora da tarde, quando a gente estiver aí. Um desafio que eu faço assim, é de que esse legado do Schaeffer da verdadeira espiritualidade seja realmente considerado. Para mim, só para preparar essas palestras aqui, já me edificou muito. Sabe, ver como que a vida dos Schaeffers é uma expressão muito disso aqui. Não é teoria, não é nada. Eles viveram de fato isso. Né? Então, tem muita gente que dizia que assim, encontrar com Schaeffer era realmente uma experiência única, porque era uma pessoa que tinha um zelo muito grande de serviço, de amar, de compaixão pelas pessoas. Né? Isso impactava muita gente. Então, que possa ser um exemplo, diante dessa crise do desespero de uma vida dualista, uma espiritualidade cindida, que o exemplo de Schaeffer fique aí como um caminho possível para a igreja. Vamos orar rapidinho, gente? Já pode orar pelo almoço? Vamos orar já e colocar o almoço já, agradecer, gente? Afinal de contas, a espiritualidade é integral, não é? O almoço é tão espiritual quanto essa palestra aqui. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque além dos grandes exemplos de fé que a Tua Palavra nos traz, e da pessoa de Jesus Cristo, que é o referencial máximo que nós temos de espiritualidade,
Na história da igreja, o Senhor também colocou para nós grandes homens, pessoas que decidiram viver essa vida de fé, de realmente, como o Schaeffer disse, de morrer para si mesmo e viver uma vida ressurreta. Nosso mundo, Deus, hoje tão confuso, tão desesperançado, Deus, um mundo tão enfadado, Deus, de hedonismos, de uma vida totalmente sem restrições, que nós possamos, ó Deus, incorporar na nossa vida, experiência de vida, essa espiritualidade que o Senhor nos capacita a ter. Pai, obrigado pelo exemplo do Schaeffer, da Edith, por essa vida totalmente dedicada, Deus, que eles não tiveram resultado nenhum de, seja material, de prosperidade material, mas eles realmente viveram até o fim uma vida de serviço, amor cristão, de ensino. Ô Pai, que a igreja brasileira aqui, a igreja do Senhor no Brasil, possa receber algo que vem dessa tradição, que a gente percebe que é necessário. Pai, que cada um de nós seja um instrumento disso de alguma forma. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor realize isso, para que o Senhor opere em nós essa espiritualidade plena. Pai querido, nós te agradecemos também pelo almoço, por cada um que preparou este almoço para nós, que seja um tempo de comunhão, seja um tempo de, Pai querido, de realmente prazer ao desfrutar do alimento que o Senhor nos dá. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.